Vocês identificaram de quem era, o Peninha. Uma piedosa mulher cheia de humanidade ou uma hábil negociadora que queria se beneficiar politicamente com o fim da escravidão? Os historiadores ainda divergem, tentando elucidar quais foram as reais intenções da princesa ao lutar pela aprovação da Lei Áurea. A única certeza de todos é que o ato dela teve profundas consequências para a história do Brasil. E não apenas para os negros que conquistaram a sua liberdade, mas porque os proprietários de escravos, que eram a elite política e econômica do Império, não ficaram nem um pouco contentes com a abolição. Cara, como é bom ver o History Channel falando de história, sério mesmo. Não fica só com as paradas de alienígena, de troca. E se quem manda no dinheiro não está satisfeito com quem está no poder, o que acontece? Apesar de Dom Pedro II e a princesa Isabel terem altos índices de popularidade, segundo as últimas pesquisas do Ibope, a ideia de república no Brasil, que às vezes parecia distante, começou a tomar forma justamente a partir da Lei Áurea. Então ela teve coragem, ou burrice. Tá? É difícil saber qual foi o cálculo político aí. Que isso? Ou burrice. A impressão que dá é que não houve cálculo político. Ela diz que foi um impulso do coração. E ao mesmo tempo os conservadores acham que ela fez uma imbecilidade, que ela jogou a classe agrária, a grande propriedade rural, no colo dos republicanos. Se vocês pararem para pensar, quando é que acontece a maré montante do republicanismo? É depois da Lei Áurea, não é antes. O número de clubes republicanos da lavoura, feito pela grande propriedade rural, se multiplicam. O segundo ponto também, segundo se conta, nem é tanto a princesa Isabel, mas havia uma certa antipatia com o Conde d'Eu também. Não era uma figura muito popular, né? Havia uma dificuldade também de como seria esse reinado dela a partir desse ponto de vista, né? Eu não sei se a abolição foi a grande causa. Porque aí é até interessante saber que essa era uma visão muito certa, porque se você pegar a Constituição do Império, a princesa Isabel, quando ela atingisse 25 anos de idade, ela tinha que assumir uma cadeira no Senado. Ela foi impedida de assumir essa cadeira no Senado na verdade, ela não foi impedida, mas deu uma celeuma tão grande que ela não assumiu essa cadeira, e o questionamento era pelo fato dela ser mulher. Então falava assim, a Constituição fala o príncipe regente, não a princesa, não a princesa real, né? Eu falo o príncipe real, não a princesa real. Então quando ela vai assumir, existe essa visão muito forte, esse problema da princesa Isabel ser uma mulher. E aí falava, ela não vai governar, quem vai governar na verdade é o marido, quem vai tomar as decisões. E o marido é estrangeiro, é francês. Então imagina um estrangeiro, um francês governando o Brasil. É uma perda de soberania nacional. Então a princesa Isabel sofreu muito com isso aí é verdade. Fim da monarquia, mas foi uma delas. Com certeza não. O grande motivo da queda da monarquia do Brasil não foi a abolição. Tipo assim, o maior motivo. Mas, exatamente como o Narlock disse, contribuiu. Uma outra é o fato da gente não ter um sucessor decente para o Dom Pedro II. Ninguém acreditava na princesa Isabel como uma boa rainha. A coroa está em risco. E para proteger a princesa Isabel e garantir o seu direito ao trono, surge então, no meio do caos, a Guarda Negra. O que se diz muito é de que essa Guarda Negra ela é montada e pensada principalmente a partir do patrocínio, com elementos mais populares, capoeiristas, né? A Guarda Negra ela é muito vinculada às maltas de capoeira, né? A grande atuação da Guarda Negra foi atrapalhar os comícios do movimento republicano. Tem uma música do Caetano Veloso e do Gilberto Gil que se chama Camélias do Leblon. Aí tem uma frase que diz assim, né? Somos a Guarda Negra da Redentora, né? Você tem um momento em... Pô, Paulo Resulti é foda, hein? Paulo Resulti é foda. Tem uma entrevista no meu perfil aqui. Eu entrevistei o Paulo Resulti, ele é foda, hein? O Gabriel Carneiro comentou aí, conservadores, pô, mas as leis abolicionistas vieram de Saquarema. É verdade. As principais leis vieram de gabinetes de Saquaremas, né? Só que o que a gente tem que pensar é que elas vieram de gabinete de Saquarema, só que elas sofreram oposição dos próprios Saquaremas e apoio de muitos liberais. Então o abolicionismo ele foi considerado quase uma espécie de terceiro partido, que aglutinava republicano, conservador, liberal. Então essa ideia de que os conservadores eram pró-escravidão, obviamente uma visão equivocada, né? Você tinha muito conservador abolicionista,
Mas também pensar que o Partido Conservador era pró-abolição não é verdade. Grande parte dos escravocratas ou escravagistas de situação eram do Partido Conservador. Tá? Então a abolição, você tinha o jogo político do Império, a abolição veio e deu um tapão no jogo político e falou, agora eu mudei as regras, agora é um jogo novo. 1889 muito importante, que é os 100 anos da Revolução Francesa. Então você tem vários clubes de estudantes, clubes republicanos, fazendo um auê gigantesco na corte, com festas, banquetes, discursos, tudo mais por conta dos 100 anos da Revolução Francesa. E você vai ter os grandes embates entre a Guarda Negra e vários desses grupos de estudantes pró-república no Rio de Janeiro. Eu não acho que a Isabel gostasse da Guarda Negra. Mas o fato é que a população toda negra, majoritária do país, que sempre tinha sido monarquista, e se torna muito mais monarquista. Por que os indígenas eram monarquistas? E por que os negros eram monarquistas? Os indígenas eram monarquistas? Eu acho que aí tem um ponto. Tipo assim, não acho que a Isabel gostasse da Guarda Negra. Só que, tipo, aí você sente a falta de baseado em quê, sabe? Baseado em quê você acha isso? Não tô falando que é verdade nem que é mentira. Nunca me fiz essa pergunta, mas baseado em que tá falando isso? Porque só a coroa podia defendê-los contra os bandeirantes, contra a escravização. E a mesma coisa acontecia com os escravos. Eles esperavam só da coroa, só do alto, podia vir essa redenção, entre aspas. Essa redenção, entre aspas. Qual garantia você vai ter para essas pessoas, ou você vai dar para essas pessoas, que deixaram ontem de ser escravos, de que, acabando a monarquia, elas não deixarão de ser livres? Não deixarão de ser livres. A luta da Guarda Negra, na verdade, surge também de uma certa percepção de precariedade da situação dessas populações negras ex-escravas. Dizem, por exemplo, que a própria Guarda Negra ela teria surgido de dentro do Paço Imperial, mas não por ela, por cortesãos que imaginavam que vamos capitalizar então agora esses negros que estão libertos, porque eles devem isso à nossa princesa. O Silva Jardim, que era o grande defensor republicano da República, radical defensor, ele era atacado pela Guarda Negra do José do Patrocínio, que era muito monarquista. Na época, os negros simpatizaram muito com a princesa Isabel, não foi só uma narrativa da monarquia. O João do Rio, por exemplo, ele conta que no começo do século XX, quer dizer... Aí eu acho que o Darlock ele se confunde, porque o José do Patrocínio era, inclusive, republicano, só que ele se aproximou muito da coroa por conta da abolição. Anos depois da abolição, tinha negros que tatuavam a coroa da monarquia nas costas. Pô, eu queria ver